gente! Esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal e esse vídeo é de um projeto muito especial que foi a reforma aqui da fachada do meu escritório. Então eu vou mostrar pra vocês como que foi feita a obra, o que foi feito e como que ficou o resultado final. Vamos lá que eu vou explicar tudinho. Então, o meu escritório funciona numa casa, uma casa antiga que a gente já tinha. E aí eu resolvi fazer o escritório aqui. Eu abri o escritório tem 1 ano e meio, se não me engano. Não, tem 2 anos. Fez 2 anos agora. E eu comecei a usar a parte de dentro, fiz a reforma na parte de dentro, mas não tinha mexido na fachada. E era uma vontade muito grande que eu tinha de mexer na fachada. E aí eu fiz o projeto para reformar a fachada. Só que além da parte estética, eu tinha vários problemas aqui para resolver. E aí eu aproveitei que eu já ia mexer com obra, né? E comecei a resolver esses problemas também. E o que foi? Primeiro problema, o telhado. Que o telhado aqui é muito antigo, aqui é uma garagem para 2 carros, né? Que era da casa, uma garagem para 2 carros, tudo coberto com telha. E essa telha é uma telha antiga e o caimento do telhado não era adequado para o modelo da telha. E aí já tinha algumas telhas quebradas e eu não tinha como trocar, porque eu não tinha onde comprar mais essa telha não tinha mais para vender. E além de não conseguir encontrar mais para vender, o caimento que foi feito, o madeiramento do telhado não era adequado para esse modelo de telha. Então acabava empoçando água, dando vazamento, sempre foi um problema, essa questão do telhado. E aí eu aproveitei que estava mexendo com obra e troquei, mantive a estrutura, o madeiramento todo do telhado, só troquei a telha, coloquei uma telha que se adequa ao caimento existente e um modelo mais novo que eu consigo trocar, se for o caso, né, de quebrar alguma telha, eu consigo trocar por uma telha nova. O segundo problema, lá em cima a parede do segundo andar estava cheia de fio que era de internet antiga, de televisão antiga, coisa que foi acumulando e a gente não usava mais. Então eu aproveitei para tirar esses fios que estavam pendurados lá em cima e pintar a parede lá de cima também, porque a parede era rosa. E aí eu pintei de branco para combinar com uma parte que eu mexi aqui embaixo. Só que foi só isso, a obra lá de cima. Pra mim não tinha necessidade de mexer na parte de cima, porque a visão que a gente tem quando chega aqui na frente, a visão que o cliente tem, é essa visão aqui do muro, né? Digamos assim, não tem essa visão lá de cima. E as casas são padronizadas. Aqui são 4 duplex que foram feitos com o mesmo projeto. Então eu mantive esse padrão lá em cima, não mexi, só mexi mesmo no muro, no meu muro. O terceiro problema era o medidor de energia. Como a casa é muito antiga, na época fizeram 4 casas e colocaram um medidor de todas as 4 casas dentro do quintal de uma casa só, da casa da minha vizinha. Então, se a minha vizinha não estiver em casa e o pessoal vier para medir, não consegue entrar para medir, então é um problema. Então agora eu fiz o meu poste e separei o meu medidor. Fiz o meu medidor, liguei já o meu quadro de distribuição aqui no meu medidor e agora a empresa que fornece energia tem que vir para efetivar, terminar de fazer a instalação. Quarto problema era o hidrômetro. Mesma coisa, o hidrômetro, como a casa antiga, na época foi feito dentro de casa. E quando vem alguém para medir água também, se eu não estiver aqui, eles não conseguem medir, porque tem que entrar. E aí eu já aproveitei, trouxe o hidrômetro para fora, fiz um hidrômetro novo e agora eles também vão vir para ligar o hidrômetro para cá, colocar o hidrômetro para fora. Eu ainda estou usando o de dentro. Mais uma coisa que eu aproveitei a obra para fazer foi instalar o sistema de segurança, né, e monitoramento. Coloquei câmeras e um portão eletrônico, porque a louca do trabalho aqui sai daqui 10 horas da noite de vez em quando. Então eu coloquei o portão eletrônico, câmera e alarme para maior segurança. Agora falando sobre a parte estética e a concepção do projeto. Aqui vou colocar a foto aqui de como era o antes. Tinha 2 portões de garagem e o beiral do telhado que vinha muito baixo. Então eram 2 portões de madeira muito antigos, a coluna no meio de um lado e do outro, nada além disso. Aí esse portão de garagem do lado de cá eu já não usava desde que eu abri o escritório, porque quando eu abri o escritório eu fiz um jardim aqui dentro, um dia eu vou mostrar aqui talvez, fiz um jardim aqui dentro, então esse portão aqui já não servia para nada, ele só estava no lugar, mas eu nunca mais abri esse portão. E o portão do lado direito, mesmo ele sendo um portão de garagem, ele era dividido em 2 partes. Então eu usava a parte menor, era a parte por onde eu abria para entrar e abria, né, para receber cliente. Ele abria para fora.
Então, quando eu ia receber cliente, era horrível, porque eu abria o portão, o cliente estava aqui fora esperando, eu abria o portão em cima do cliente. Então, era super necessário colocar um portão que abrisse para dentro, para não abrir em cima da pessoa que chegasse. Então, o lado de cá, eu só fechei o vão do portão com o cobogó. Eu optei por colocar o cobogó, porque aí eu não perco, dessa forma eu não perco a ventilação lá dentro, a iluminação. E também mantém a privacidade e a segurança, né? O cobogó é um bloco de concreto, então tem uma certa privacidade. A pessoa só enxerga lá dentro se for ali meter a cara para olhar. E ficou muito melhor ventilado lá dentro até do que quando era o portão, porque o portão ele tinha, né, aberturas pequenas. Então agora está mais ventilado que antes. E aí eu fechei esse vão aqui onde era o portão, fiz o hidrômetro e fiz o poste do lado de cá. A estrutura foi toda aproveitada, a estrutura que eu já tinha. Eu só preenchi o vão dos portões e levantei uma parede para esconder o telhado. O ponto de partida desse projeto foi esconder o telhado, porque o beiral do telhado ele vinha muito baixo, ele vinha aqui 2,5 metros de altura e ainda jogava água na cabeça de quem passasse na calçada, não tinha calha. E era muito baixo, então o que eu mais queria era esconder esse telhado. Então eu subi aqui uma mureta e o telhado ficou embutido. Eu cortei esse beiral, embuti uma calha, aqui dentro tem uma calha encostada nessa parede da frente e a água do telhado agora vai toda para essa calha. Acabei com esse beiral, levantei a parede, a gente não tem mais visão do telhado. Aqui da frente a gente não enxerga mais o telhado. Então era o principal ponto do projeto, era esconder o telhado. Então do lado de cá, eu aproveitei a estrutura que eu já tinha, a coluna que eu já tinha aqui no meio. A gente passou uma viga de concreto de fora a fora. E acima dessa viga, a gente colocou do lado de lá tijolo comum e do lado de cá essa jardineira, esse bloco de jardineira de concreto. O vão do portão eu fechei com cobogó. Da viga pra cima, eu coloquei essa jardineira de concreto. As plantinhas ainda estão pequenas, que eu acabei de plantar. Mas acho que quando elas encherem mais, vai ficar bem legal isso aqui. Ah, outra coisa que eu já esqueci de falar. Ali dentro, como é uma garagem toda com piso, ela é toda revestida com piso, e eu não fiz obra lá dentro, eu não quis mexer lá dentro, não tinha ralo, não tem ralo na minha garagem. Então eu deixei essa fenda aqui embaixo para a água passar. Quando a gente lava a garagem, a água sai aqui por essa fenda que ficou aqui embaixo. Do lado de cá, essa coluna eu já tinha. Eu só engrossei para ela ficar mais proporcional ao que eu criei aqui agora, essa parte de cima que eu criei agora e essa parte de baixo. Então eu só engrossei um pouquinho, já tinha essa coluna. E aí eu fiz essa parede aqui pra cima para esconder o telhado, né, como eu disse. E fiz essa mureta, porque aí eu consegui esse formato de C invertido, que faz um design bem legal. E a mureta para proteger o vidro fixo também, porque se o vidro fosse até o chão, tinha um grande risco dele quebrar, né? De alguém bater o pé. Tinha um grande risco de alguém bater o pé. Então eu fiz essa mureta, que além de proteger o vidro, fez esse formato de um C invertido e ficou tudo bem proporcional. E aqui ficou o portão de pedestre, que já era a minha vontade, né? O portão de garagem, ele pegava esse vão todo e não tinha necessidade, eu só preciso de um portão de pedestre. Então eu fiz nesse cantinho porque é na direção da minha porta. A minha porta do escritório é nessa direção ali dentro. Então aqui ficou meu portão de pedestre, abrindo pra dentro agora. E nesse pedaço que sobrou do vão do portão, nesse pedaço que sobrou do vão do portão, ficou um vidro fixo para colocar a propaganda atrás. Então aqui na muretinha vai o vidro até em cima. Essa é exatamente a abertura que eu tinha do portão, era dessa altura. Eu não mexi nessa estrutura, eu só fiz daqui pra cima. Só fiz a parede daqui pra cima. Então aqui onde tem o vidro fixo, eu coloquei aqui um adesivo, né? Até provisório, não fiz arte nem nada. E o que acontece? Isso aqui como eu falei, é uma casa. Então é uma casa de 3 quartos. Hoje o meu escritório funciona na parte de baixo. Eu uso toda a parte do térreo para o meu escritório e eu tenho 3 quartos em cima. E são salas, né? Hoje são salas também. E
pode ser que venha ter alguma utilidade para mim, para desenvolver alguma outra atividade. Então eu já deixei essa arte com espaço para as outras salas. Caso venha ter alguma coisa nessas outras salas, tem espaço para colocar as devidas propagandas aqui no vidro. E esse C invertido eu revesti com porcelanato amadeirado. Tirei a pedra antiga que tinha, isso aqui era tudo com pedra. Coloquei um porcelanato amadeirado, que eu amo, e é bem mais moderno. E trabalhei assim com essas cores neutras, só o branco e o amadeirado, que acho que fica mais sério, né? Bem mais o estilo comercial mesmo. O portão, ele também tem abertura embaixo e em cima, para também passar ventilação, né? E puxador inox, combinando com o númerozinho novo que eu coloquei. O número era minúsculo, então eu coloquei um número maior agora também, ficar mais proporcional, né, com o contexto todo. E acho que é isso. O pessoal tem elogiado bastante, os clientes que têm vindo aqui têm gostado muito. Eles chegam aqui e ficam, nossa, Aline, quase que eu passei direto, tá muito diferente. E eu fiquei satisfeita também com o resultado. A parte bruta de obra foi só mesmo esses problemas que eu já tinha que resolver, né, que não foram por conta da estética. Eu tive que fazer poste, hidrômetro. Então a parte bruta foi só essa e essa paredinha que eu subi, que eu tive que passar uma viga, porque de resto foi o fechamento dos portões. Eu tinha aqui 2 vãos de portão e eu fechei esses portões, né, com o que foi conveniente. Os cobogós do lado de cá, portão e vidro fixo do lado de cá. Então foi uma obra assim tranquila de fazer e eu fiquei satisfeita com o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal para dar uma forcinha, para me animar a fazer mais vídeos como esse. E se quiser deixar sua opinião também, vou ficar muito feliz, ou aqui ou até lá no meu Instagram. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!